Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Yom Avda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Yoga do Amor, né? Um livro sobre os Sutras Devocionais de Narada, né? Olhado sob uma perspectiva não dual. Bom, vamos começar exatamente de onde paramos, né? Tá. Me lembro que da outra vez, assim, a gente até comentou bastante sobre a funcionalidade, né, de uma sociedade devocional, né? É como se ela tivesse condição de neutralizar problemas emocionais, né, corriqueiros e comuns nas pessoas, né? Uma coisa que aqui não tem. Bom, continuando, a gente vai para o próximo tópico, que era exatamente uma questão sobre o sábio que busca instrução nesse livro, né? Esse livro tem uma parte onde o Narada aparece buscando instrução. Então, Narada era iluminado? O autor deste texto é Narada Maharishi, um grande sábio e figura bem conhecida na literatura dos Puranas. Para determinar se Narada era um dualista ou um não dualista, no 7º capítulo do Chandogya Upanishad, descobrimos que ele era um discípulo de um grande professor de Vedanta chamado Sanat Kumara. Inclusive, o capítulo começa com Narada se aproximando de Sanat Kumara e fazendo esta bela declaração. De fato, ouvi de professores como você que um conhecedor do ser vai além desse oceano de tristezas. Não tenho outro recurso, exceto você, grande mestre. Conduza-me através deste oceano de miséria. Narada chegou à conclusão de que a devoção dualística leva a uma mente pura, mas não leva a moksha, que é o que cuidará do seu sofrimento. Como diz um verso famoso no Tattva-bodha de Shankara, o conhecedor do ser vai além de todas as tristezas. Os Upanishads nos dizem que o ser não é dual e que o seu conhecimento, né, é necessário para a libertação, o conhecimento do ser. Portanto, não há dúvida de que Narada tem devoção, conhecimento não dual. Isso ele tem mesmo. E embora o significado explícito de suas palavras nesses versos, né, como se chamam os sutras, possa criar uma impressão de dualidade, nós chegamos à devoção não dual, extraindo o seu significado implícito. Né? Ele está mostrando que a pergunta que Narada está fazendo nesse verso aqui dele tá feita sobre um pano de fundo não dual. Né? Por isso que ele está falando para Sanat Kumara que ele ouviu dizer que Sanat Kumara é o conhecedor do ser, e esses vão além do oceano de tristezas, né? Então é por isso que ele comentou aqui que esses versos, eles têm implicitamente, na verdade, eles tratam de modo a partir de uma plataforma não dual, embora possam dar a impressão, né, como esse verso logo em cima, a uma primeira vista que se trata de um verso de uma plataforma não, dual, mas não é verdade. Né? Ele acabou destrinchando aqui e mostrando que, no fundo, o que Narada está buscando é uma transcendência de polaridades. Né? Então, está buscando aqui o fim da dualidade.
o estudo da literatura devocional dualista do Oriente e do Ocidente revela o fato de que, mesmo grandes devotos sofrem, às vezes imensamente, porque mantêm a crença de que estão separados de Deus, que aí foi objetivado devido à natureza da relação, que é dual, né? Então, Deus passa a ser o objeto do amor do devoto. É a personificação do amor do devoto. Se você tem alguma dúvida sobre este ponto, leia os diários de Madre Teresa de Calcutá, que foi recentemente canonizada pela Igreja Católica. Se ela tivesse o benefício dos sutras de Narada, o bom karma de ouvir os ensinamentos do Vedanta e a curiosidade de investigar a declaração mais famosa de Cristo, que é eu e o meu Pai somos um, ela poderia ter sido uma santa sem sofrimento, né? Então, é bastante interessante isso aqui, né? É como se, às vezes, o cultivo da dualidade ela criasse uma polaridade que viciasse o devoto, né? O devoto ele almeja por esse encontro com o divino e mesmo ele, ao ver dele, que é uma experiência, né? Então ela vai passar e ao mesmo tempo ele sofre, né? Porque esse encontro de uma hora para outra ele vai terminar. Então o que o James está dizendo aqui é que se esses devotos duais se interessassem realmente pela não dualidade, eles teriam mantido, né, e purificado a devoção deles, e isso teria perdido a característica de sofrimento, né, que está muito implícita numa relação devocional dual, né? Então, por isso que ele faz essa brincadeira aqui. E, na verdade, se a gente, ele deu aqui um exemplo do Novo Testamento, né? Na verdade, esses evangelhos, eles são cheios de apontamentos não duais através de aparentes dualidades, né? É o mesmo substrato com o qual o Vedanta se encontra, né? Que é o uso de palavra. Então, essa frase aqui, né, ele começa através de uma dualidade, né? Eu e meu pai. Então, tem uma relação aqui de pai e filho, ela é dual. Depois ele diz somos um. É engraçado como muitas vezes esses ensinamentos não duais, eles fazem isso, né? Eles te fisgam por uma dualidade, eu e meu pai, que é uma coisa que vai falar à sua ignorância, né? Ao seu desconhecimento, e através disso ele vai negar isso que ele acabou de usar para te pegar, né? Eu e meu pai somos um. Então, quando uma pessoa ela começa a olhar, por exemplo, o Novo Testamento, ela vai ver que Jesus usava muito esse expediente aqui, né? Ele começava de uma aparente dualidade, depois ele negava, né? Antes que Abraão fosse, eu já era, né? Então ele ia criando e destruindo essas aparentes polaridades com informações que pareciam estapafúrdias, mas na verdade elas vinham dessa plataforma não dual. Então é nessa plataforma que a gente vai continuar a lidar com todos esses tópicos aqui em frente. Engraçado que eu ia comentar alguma coisa, mas para não interromper o fluxo da leitura, eu fui deixando e acabei esquecendo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está lendo? Né? O James ele está indo, reparem como ele está indo com bastante cuidado, né? Ele está fazendo um caminho muito bem pavimentado, porque ele quer evitar muita confusão, porque às vezes o James ele acaba se envolvendo em algumas polêmicas. E nesse caso da devoção, né, que é uma coisa que é muito cara, né, é muito forte para as pessoas, sejam elas devotos, né, de qualquer natureza, ou mesmo buscadores, ou mesmo gnanes, né, então são assuntos muito delicados. Então, ele está procurando ir bem devagar. Ele já está querendo dizer que a própria pergunta de Narada já mostra que, no fundo, ele, apesar de ser um devoto consumado, ele já está significando aquela pergunta através de uma plataforma não dual, né? Então, é isso que é o relevante aqui do que a gente viu até agora em relação a Narada. Alguém quer comentar alguma coisa?
Se ninguém for comentar, eu vou continuar. A gente faz aquele Ô, esquema de Alex, sempre. eu vou Oi? fazer um breve comentário, né? Oi, Eu aqui Lorena. cheguei. Oi, eu cheguei há pouco tempo no Vedanta, mas eu já passei por outras tradições, como o protestantismo, né? Já fui de igreja batista Aham. e ouvia todas essas declarações que passavam batido, mas que chega uma hora que quem está lá ouvindo e começa a se questionar, e isso não satisfaz mais essa devoção dualista, chega um momento que ela não satisfaz, ela vai causar uma frustração muito grande, né? Que é o que nos encaminha e talvez faz chegar num lugar como o Vedanta, né? Num caminho Sim, como esse. sim, é exatamente o dilema com o qual, quer dizer, o dilema não, né? Essa frustração que você está falando é exatamente o que está empurrando o Narada em direção ao sábio Sanata Kumara, né? Ele está aflito, ele é um devoto consumado, mas você vê que a devoção dual, por mais perfeita que seja, ela não livrou. Isso que é bonito, né? Ela não livrou Narada em sua pureza, mesmo sendo puro, ela não livrou ele da aflição, que é a aflição da separação, porque ele está objetivando Deus, né? Então, ocorre a separação, ocorre a comunhão, ocorre a separação, e a vida do devoto ela fica um alto e baixo, uma montanha russa. Para alguns Uhum. devotos, isso É. se torna uma coisa insuportável, entendeu? Que é o caso aqui do Narada, né? Exatamente essa perspectiva que você está vendo, né? Que fica frustrante esse tipo de A gente devoção, olha né? para a própria experiência e vai vendo isso confirmado, né? Muito Isso. interessante mesmo. É muito bacana. O Vedanta tem muito isso. O Vedanta ele confirma a sua experiência, né? Ele na verdade ele é muito óbvio. Então é É. por isso que ele muitas vezes ele é incômodo, porque ele é muito óbvio. Ele como ele é muito objetivo, ele tem que tornar o seu corpo sutil o mais afiado possível. Então o Vedanta não pode ter meias palavras. Ele está precisando afiar o seu discernimento. Então ele, através desse óbvio, é que ele permite que você vá afiando o seu discernimento. Como? Quando você diz que você vê, eu vou usar o seu exemplo para mostrar em palavras o que é a teorização do Vedanta, né? Quando você diz que para você ficar claro, né, que o Vedanta está demonstrando o que realmente ocorre com base na sua experiência, o que o Vedanta está mostrando para você? Ele está mostrando para você que você conseguiu objetivar a sua relação dual com a divindade. Entendeu? Você está dizendo, puxa, olha, é como está na escritura mesmo, é como o Vedanta diz. E realmente, ele está te descrevendo o processo de uma coisa, de um objeto. É. Né? Ele está mostrando como ocorre. Quando ele faz isso, ele está investigando com você, ele está pegando aquilo que para você era difícil de entender, de se situar, e ele está dizendo como é que isso está objetivado, ele está te mostrando, olha, isso é uma relação, vai ter um agente, vai ter um objeto, né? Mesmo sendo a devoção mais pura, vai ser esse o caso. Então, o que o Vedanta acabou de te mostrar? Né? É um caso de objetivação, né? Você objetivou uma camada de projeção sua. Você está vendo ela funcionando. Aí você diz, caramba, exatamente, é assim que funciona na prática. Né? Quando você consegue ver esse distanciamento, aí você vê que o Vedanta ele é preciso mesmo, ele é capaz de descrever bem a prática. Que, no fundo, é objetivar, né? É separar você dos objetos que aparecem em você, né? Inclusive a devoção não dual, que é uma relação e, portanto, um objeto que aparece em você também. Muito bom. Né? É. É bacana, né? Esse livro Eu já li ele, cheguei até o fim, primeiro capítulo, né? Foi muito, muito bonito é mesmo. irado, ele é muito bom. Bom, então agora a gente vai entrar aqui no livre-arbítrio ou destino. Né? Os sutras, eles são pepitas, né? Eles são pedras preciosas, enigmáticas para a mente linear, né? Condicionada. Né? Então, eles são muito enigmáticos mesmo, que nem os koans
zen budistas são enigmáticos para a mente condicionada, né? Ou seja, eles embasam, né, significados que o Vedanta atribui a tópicos que ele precisa abordar de uma maneira específica. Por exemplo, os vários níveis de devoção, né? Então, o que ele quer dizer com axiomático? Ele quer dizer que parte de consensos comuns, coisas que você pode ver por consenso. Quando alguma coisa ficar estranha no Vedanta para você, você precisa se deter no que está sendo falado por algum tempo, às vezes um tempo considerável. Eu estou querendo dizer, às vezes, alguns meses, até que alguma coisa axiomática que o Vedanta está usando, que é uma coisa que não pode ser provada, né, que trabalha com um senso comum, com uma avaliação de bom senso da sua experiência, até que isso possa ser usado no raciocínio, às vezes precisa ficar um bom tempo contemplando, porque muitas vezes esses sutras do Vedanta eles trabalham de um modo anti-intuitivo, né, anti-condicionamento. Então, é preciso, às vezes, ter uma insistência de ficar com isso murrinhando, como se fosse um longo banho-maria, sabe? Até que aquilo dê algum resultado no seu entendimento, até que aqueles pressupostos básicos que o Vedanta está usando para lidar com determinado assunto, para você faça um sentido. Então, aí passa a ter essa função de axioma, né, sobre o tópico que o Vedanta vai tratar. Por exemplo, o tópico da devoção. O Vedanta ele diz que a devoção pura, puríssima, ela é não dual por causa dos Upanishads. Então, essa é uma saída, tipo uma pepita axiomática, né? Então, esses sutras, eles estão te indicando o que é aquilo. Não é claro para você, porque pelas palavras não tem como. Então, o Vedanta vai ter um monte de modos de entrar nisso, inclusive através de significados implícitos. Então, esses sutras, né, eles são pepitas enigmáticas e axiomáticas de significado sobre um tópico específico, né, dentre os milhares do Vedanta, que precisam ser desdobrados de uma maneira particular, né? Diferentemente dos Brahma Sutras, que é um outro texto, né, fundamental, um texto canônico vedântico, né, escrito em um formato lógico rígido, os sutras de Narada sobre devoção, eles são uma apresentação abrangente e elucidativa sobre o tópico da devoção, Sutra Granta. A maioria dos comentários sobre devoção apresenta uma ideia central. A ideia central é de que devoção significa rendição total, né? Isso muitas vezes pode ser em decorrência de traduções, né? Só que é uma ideia que ela realmente se introjetou no meio espiritual, né? Tanto no meio espiritual mais formal, quanto esse, né? Um pouco mais não dual, diferente, que é onde a gente trafega. Essa ideia, a ideia de que devoção é equivalente a uma espécie de rendição, que essa ideia que parece apelar para indivíduos sinceros, mas que se veem desafiados no nível do intelecto, essa ideia ela envolve o devoto, que se entrega a Deus cantando o nome do Senhor, esperando até que Deus desça do céu e o leve a moksha, né? É a ideia da ressurreição do paraíso cristão é essa, né? Você tem uma mão divina ressuscitando fisicamente os mortos, né? Então os mortos estão liberados da morte, né? Eles passam a ter vida eterna. Isso aparece em várias culturas religiosas. Ele botou entre travessão aqui uma frase onde ele dá uma leve cutucada, né? Nesse tipo de ideia de que a devoção está associada a uma rendição, né? Ele diz que essa ideia ela é muito apelativa para indivíduos que parecem ser sinceros, mas que quando eles têm que questionar o que está sendo apresentado para eles, eles encontram grandes limitações, né? Então, seriam pessoas dadas a movimentos de fé mais cega, né?
pessoas que estariam lidando com uma fé mais cega do que com uma fé crítica, onde você deposita uma confiança nas Escrituras, mas você vai comprovar o que as Escrituras estão colocando ali. Então, ele está dizendo que essa ideia da rendição, ela tem um apelo a esse tipo de indivíduo, né? Que parecem ser sinceros, mas, na verdade, eles perdem um pouco na hora de ter que usar o discernimento, né? A discriminação, uma capacidade de avaliar qual que seria o melhor modo de ver a experiência dele, o que a experiência dele está significando. Então, por isso que ele está dizendo que são desafiados a nível do intelecto. O intelecto aqui leia discernimento, capaz de objetivar o próprio personagem, né? Pessoas muito identificadas com uma posição dual, elas vão ter uma dificuldade de observar a principal âncora desse foco dual, né? Que vai ser um personagem. No caso de um devoto, no momento lá da devoção, o principal foco disso tudo é o próprio devoto. É o devoto se colocando diante de Deus, criando as situações para conversar com Deus, etc., né? Então, toda hora tem essa observação, né, de que, às vezes, o que falta um pouco é discernimento mesmo, sem que isso seja algo contrário a uma devoção dual e saudável, não tem problema nenhum, né? Então, aqui tem essa ideia de libertação, né, onde tudo está na mão de Deus, né? Isso que é a rendição. Estou completamente nas mãos do Senhor, né? Essa mensagem aqui, segundo o texto, ela é uma mensagem tranquilizadora, mas ela não está de acordo com os ensinamentos do Vedanta, porque esses ensinamentos, eles insistem no uso do nosso livre-arbítrio. Como diz o Bhagavad Gita, né, capítulo 6, verso 6, a pessoa deve elevar-se por si mesma, né? Ela vai ter que se elevar através do cultivo do próprio juízo sobre si mesma e sobre o que ela está vendo como mundo. Ela não deve diminuir-se ou puxar Deus para o nosso nível, acrescenta o Vedanta, que é quando você objetiva Deus e antropomorfiza Deus, né? Você transforma Deus em algo antropomórfico, né? E com hábitos humanos. Não devemos lavar as nossas mãos das responsabilidades e colocar tudo em Deus, né? Porque se você está colocando tudo em Deus, na verdade, você está se excluindo de Deus, né? Deus cuida de tudo, tá? Mas e no que aquilo e no que nesse tudo Deus sendo você tem coisas que você tem que fazer? Aí você, não, isso aí é com Deus. Então você está sempre dando uma manobra que no fundo está dizendo que você está se excluindo, né? Daquilo que não tem como onde haver exclusão, né? Você não tem como se excluir daquilo que é ilimitado. Não é a sua personalidade entrando e saindo na ilimitação que vai tornar a ilimitação limitada. Então, essas tentativas de fazer essa clivagem, elas pegam a gente muito de surpresa, né? Quando o próprio discurso anti-egóico ele se mostra um discurso egóico, aí o indivíduo vê plenamente o que é o ego, dando uma cabriola sobre si mesmo e usando a linguagem a seu favor, no caso desse. Então, por isso que o Vedanta ele puxa muito o indivíduo para o campo dármico. O campo dármico é o campo onde vai contrabalançar esses arroubos egóicos, né? Porque como o campo dármico ele dá soluções que não são as que você espera, você que vai ter que calibrar a sua vida através dos caminhos e das balizas colocadas pelo campo dármico, e não com as balizas que você acha que lhe cabem, né? Como seria isso da gente se eximir de coisas que nos cabem, como uma representação de Ishvara no campo dármico, né? Jivas são representações de Ishvara também no campo dármico. E o que cabe a esses jivas, né? O que cabe a eles? Né? Especificamente em relação a você. O que cabe a você? Qual é a pergunta? Como é que se faz isso no termo vedântico? Qual é o seu Svadharma, né? Então, o Vedanta ele puxa muito isso para impedir que o indivíduo se perca, né?
numa tentativa do próprio ego dele surripiar o discurso que o está denunciando. É a brincadeira que o Ramana falava, né? É quando o bandido se veste de polícia e aí vai prender o bandido, é a mesma coisa. Então, essa manobra não adianta, né? Tentar se eximir de tudo, dizer que Deus cuida de tudo e você faz o que bem entende. Para entender, então, a mensagem profunda e poderosa deste texto, nós devemos interpretá-lo de uma maneira consistente com a visão vedântica, né? Então, ele vai começar a se aprofundar na visão vedântica, para que quando a gente for lidando com esses sutras, a gente leia esses sutras a partir do que ele for apresentando do Vedanta. Então, apresentar aqui o quadro geral, um roteiro. Deixa eu abrir o PDF aqui, que eu estou usando outro. O PDF não tem essa figurinha. Deixa eu abrir aqui. Figura com legendas. Está aqui. Bom, esse quadro aqui que ele aparece, vocês estão vendo aí no texto? Esse quadro aí é o quadro que resumiria, né, de um modo esquemático, como é a expressão da devoção no ser humano, né? Desde uma visão mais materialista, que seria de um sansari, até passando por devotos, né, duais, depois sejam devotos informais ou devotos mais formais, até desembocar numa devoção não dual, né? Onde aí ele está equivalendo ao amor pelo ser como o próprio ser. Você ser, sabendo que é o ser, devotado a si mesmo como o próprio ser, né? Como o próprio agente, o próprio sujeito, como o próprio objeto e o próprio ato de devoção em si mesmo. Por isso que se diz que é uma devoção não dual. É por isso que se diz que esse é o amor incondicional. Por quê? Porque num ponto desse, como está aparecendo aí no 5, você não tem objetos, então você não tem essa estrutura chamada condicionante, né? Chamada pressupostos, que existe em Nietzsche. Numa devoção não dual, não teria espaço para objeto. Então, você não teria espaço para nada condicionante do seu amor, né? Você simplesmente lidaria com tudo de modo amoroso. Bom, vamos ver como é que ele vai lidando com isso. No que der para a gente falar alguma coisa, a gente vai falando aqui. Bom, todo buscador sério da liberdade, né, ele precisa ter um conhecimento completo sobre o tópico da devoção. Porque, no fundo, devoção é aquilo que está embasando para onde vai a sua atenção, é você na experiência, né? É você que está interessado em objetos. A princípio, a devoção aparece para você como algo direcionado aos objetos, porque, a princípio, parece que você precisa dos objetos para satisfazer, né? Para se satisfazer. Então, a devoção primeiro aparece assim. Ele está falando dos passos. Ali no item 1, ele chamou de uma devoção dualística informal, né? Depois ele foi para a devoção dualística formal. Aqui tem um pouco de discrepância, né? No lugar desse 1, lá no quadro, está Sansara. É porque na devoção formal ele decompôs, né? Na devoção dualística formal e auto-investigação. Ele decompôs aqui. Mas ali no começo, no quadro, o primeiro aspecto da devoção é quando a própria devoção ela não está sendo compreendida como devoção, ela acaba alimentando o sansara. Então, ela alimenta a busca por objetos, né? Então,
como é que se caracteriza isso, né? Como é que se caracteriza essa devoção por objetos? Sejam esses objetos sutis ou sejam eles densos, né? Primeira coisa, tem desejos. Esses objetos são desejados. Eles são desejados ardentemente. É aqui onde entram as vássanas vinculativas, né? Como é que você sabe que você está diante de uma vássana vinculativa? É quando, através dessa vássana, está se expressando um desejo muito forte por um objeto. Aí você vê que você está diante de uma vássana vinculativa. Então, a característica aqui, ó, com desejos, ela é emocional, ou seja, ela trabalha de um modo sobrevalorizado em relação à razão, tá? Ela é pessoalizada, ela visa o quê? Ela visa um fruto, né? Esse desejo, ele visa um fruto, de um gozo de um fruto, né? Uma vantagem do qual o Jiva quer usufruir, né? Ele naturalmente, devido a tudo isso que a gente viu anteriormente, ele cria apego, né? E cria uma aversão ao conhecimento. O indivíduo ele está meio que anestesiado nessa luta para conseguir e manter os objetos. Então, ele não está muito interessado em estudar a atração dele por um objeto ou a aversão dele por um outro objeto. Não. Ele está interessado em obter o que ele quer e em se afastar do que ele não quer. É isso que ele está interessado. Então, ele não tem muita afinidade com o que a gente chama de conhecimento. Na verdade, ele é avesso. Isso para ele não interessa, dificilmente tem interesse, né? Quem está imerso no samsara está na sua dinâmica de medos e desejos e está se vendo essencialmente como uma entidade que em busca de experiências. Isso, em geral, cria uma espécie de aversão ao conhecimento, que seria quando a entidade começa a se ver mais como uma entidade conhecedora do que como uma entidade experienciadora, né? Em geral, nesse meio, a gente tem um ateísmo muito forte, um materialismo aqui, esse materialismo é em cima daquela definição formal de materialismo, né, que é aquilo que está ligado ao que podemos experienciar com os nossos 5 sentidos, e ele fica oscilando na dinâmica Dharma e Adharma, Dharma e Adharma, né? Devido essa submissão a vássanas vinculantes, naturalmente, o Jiva aqui, nessa dinâmica, ele fica oscilando entre Dharma e Adharma, porque vai depender da natureza das vássanas vinculantes a que ele está submetido. Se ele está submetido a vássanas vinculantes bastante adármicas, né, então ele vai criar a Dharma. Se ele está, né, vinculado a vássanas vinculantes, que são dármicas, por exemplo, ele tem um vínculo por estudo, né? Isso pode ser muito bem usado. Então, ele vai para o outro polo. Tá? Então, isso é para dizer que o que caracteriza o samsara é essa dinâmica entre Dharma e Adharma. Os gunas principais é a rajas e tamas, e a característica principal é uma extroversão, a atenção, a mente do Jiva, né? A devoção dele em forma de movimento, todo ele é voltado para a experiência com objetos, sejam esses objetos densos ou sutis. Aqui, nesse sentido, ele está exposto a uma dualidade muito potente, né? Porque ele está estabelecendo relações duais com cada objeto que aparece na frente dele. Tá? Então, isso seria o samsara. Agora, onde o James, no texto, ele bota item 1 aqui, na verdade, você lê 2 aqui, ó, porque equivale à devoção convencional. Ele chamou de devoção dualística informal, né? Depois, a gente vai agora sempre trocando esses itens 3 e 4 aqui, ó, para ele está aqui. É a devoção dualística formal, né, que é o amor por Ishvara, e o amor pela verdade, que é a autoinvestigação, né?
Tem aqui o amor pela verdade, a devoção e o conhecimento não dual. E, finalmente, a liberação ao moksha. Ele deu uma embolada aqui. Realmente eu não tinha reparado isso, sabia? Ele deu uma embolada. Na verdade, é como se ele tivesse misturado algumas coisas aqui. Depois eu vou dar uma olhada com cuidado. Mas, de qualquer modo, como é que isso aqui ocorre? Quando começa a ocorrer realmente uma devoção, no sentido estrito que a gente entende, em geral, tá? Isso aqui é um esquema, tá, gente? Então, ele traz assim uma aparente ordem evolucionária, uma aparente ordem em degraus, que não precisa ser assim, né? Tá vendo? O indivíduo ele está no samsara, envolvido com objetos, aí agora ele entra para a devoção convencional, que é aquela devoção informal, né? A devoção informal. O que é? Antes eu tinha amor por objetos, agora o meu amor mesmo é pelo meu Deus, né? Então, eu era devoto de vários objetos, agora a devoção é pelo meu Deus, por aquele meu Deus pessoal, né? A minha deidade pessoal, tão comum aqui no Ocidente e lá na Índia, né? É o meu Deus pessoal, né? É o meu santo, né? Nesse caso, que é o que ele chamou aqui de devoção dualística informal, lembra como a gente leu ali em cima? O devoto estabelece uma relação bastante pessoal com Deus, com aquilo que ele está objetivando como Deus, né? Que é essa divindade, é esse santo do qual ele é devoto. Como é que isso funciona? Também funciona com desejos, tal como a devoção por objetos. Igualmente, ela é emocional, né? É a parte emocional que está falando mais alto aqui do que a razão, do que o conhecimento. Também ela é pessoal, é uma relação dual pessoal. Tá? O indivíduo se relaciona a partir das vasanas dele, ele não está se relacionando com Deus a partir de normas que estão em escrituras, não é uma devoção formal, ela é informal, ela é convencional, ela é à vontade, então ela é totalmente pessoal. Ela se apega, ou seja, ela tende a desenvolver um apego do devoto a esse tipo de vasana. É uma boa vasana, dependendo de se, com o tempo, a gente conseguir, através dessa vasana, estimular o interesse pela autoinvestigação e pela devoção não dual. Então, essa aqui, nesse caso, olha, como ela está gerando apego, dá para a gente dizer que está sendo criado aqui uma vasana vinculativa e benéfica, né? Contanto que vai sendo exposta ao conhecimento e vai sendo modificada por ele, né? Continua avesso ao conhecimento, essas pessoas não têm muito interesse, elas estão mais determinadas a tentar colher os resultados da devoção delas com Deus, que, em geral, são acordos pessoais, elas vão querer alguma vantagem, então não tem interesse nesse conhecimento, no qual a gente tem interesse, o Gnana Yoga. Elas são a base das religiões, das instituições religiosas. A posição da pessoa em direção às divindades, né, aos objetos amados, se caracteriza, na verdade, mais como jogos de amor, né, de sedução, de elevação, né, de uma pessoa de declarações mútuas, né? Parecem mais jogos de amor, na verdade, do que realmente a posição que a gente entenderia de um devoto. É uma coisa muito pessoal, né? E e tem aquelas 11 práticas que a gente viu, né, na prática hindu, né? Está falando aqui daquelas 11 práticas de devoção pessoal formal, depois eu vou postar isso aqui. E, em geral, essas coisas aqui elas estão mais focadas no Dharma. Por quê? Porque todos os objetos de desejo foram reduzidos a um só, que é a representação de Deus que o devoto tem. Então, muito embora ele continue focado em objetivos egóicos,
Agora ele reduziu todos os objetos fundamentalmente da vida dele, todos eles agora estão pelo menos intermediados por Deus, né? Essa aqui é a devoção dualística informal. Quando a gente chega na devoção dualística formal, aí a gente passa a lidar com o modo como as escrituras lidam com Deus. Por isso que aqui está querendo dizer que o que está sendo canalizado aqui não é mais o amor pelo meu Deus, né? Não é mais uma relação pessoal, é o amor por Ishvara, é o amor pelo campo como ele se apresenta, com toda a sua característica de impessoalidade, que é ensinada nas escrituras do Vedanta, né? Nesse caso, o indivíduo ele é ensinado como? A partir de Karma Yoga, né? Ele é ensinado a olhar para esse campo de ação como um campo de devoção, de oferta. É aqui que entra a devoção formal. O que o Karma Yoga faz? É aquilo que a gente já viu várias vezes. Ele modifica a atitude do Jiva em relação ao entorno, né? O Jiva ele passa a oferecer o resultado das ações dele, que ele faz naquele ambiente, ele oferece a esse campo, a esse entorno, ao qual ele chama de Ishvara, que ele entende agora como algo impessoal, né? Uma inteligência suprapessoal que entrega a cada um dos karmis o resultado de suas ações, bem como aos sansaris, né? Só que os karmis eles estão cientes de como isso ocorre. Aqui você está numa devoção formal, porque ela é uma devoção que está em acordo com a visão escritural, né? Tem essa divisão aqui do Dharma Yoga, mas, na verdade, quando a gente estuda Karma Yoga, a gente necessariamente está estudando Dharma Yoga e vice-versa, né? Só que Dharma Yoga fala especificamente sobre o estudo do campo do Dharma, como ele funciona, e o Karma Yoga ele enfatiza fortemente a postura do indivíduo frente aos frutos das suas ações, né? Ele oferece os frutos das ações. Ele age com atenção, sim, tá? Ele está numa relação dual com os objetos, mas ele está oferecendo o fruto daquela ação não para as expectativas dele, tá? Elas até estão lá, mas elas não estão sendo alimentadas. Ele sabe que esses frutos cabem a Ishvara. Então, isso aqui é uma devoção formal. Então, é o tópico que está aqui embaixo no quadrinho. Ó. Ele entregou os resultados das ações, ele entregou os frutos das ações. Eu vou agir e os frutos, seja lá o que Ishvara determinar, né? Tem os 5 sacrifícios, que são uma parte formal, que a gente viu um pouquinho mais aqui em cima, que o James ele chamou isso de... Está logo aqui em cima. Ele chamou isso do Pancha Mahayanas, né? São os 5 sacrifícios diários, que inclusive na cultura hindu se aplicam aos householders, né? Aos chefes de família, às esposas, às mulheres, né? Que estão interessadas nessa trajetória, mas fazem esses sacrifícios também. Eles estão prescritos nas escrituras e é sempre observada a impessoalidade de Deus. Essa que é a grande diferença, né? Você antes, na convenção informal, né? Na devoção informal, você personaliza Deus, no fundo, a sua própria imagem e semelhança. Você vai pegar no panteão dos santos, dos deuses e daquele monte de divindades, aquelas que, no fundo, estão espelhando melhor o modo como você vê a você mesmo. Então, é uma relação dual, é uma relação pessoal, é uma relação com as suas projeções. Quando a gente entra na devoção formal, é a primeira vez onde o que a gente chama de Deus, a gente faz um esforço mesmo para mudar o hábito que a gente tem de olhar para Deus como algo pessoal, o meu Deus, e olhar como aquele Deus que atende a todos sem preferência, né? Nesse caso aqui, o que começa a ocorrer? Começa a ocorrer uma conversão de gunas. Por que está ocorrendo uma conversão de gunas?
por um motivo muito interessante nisso. Vejam bem, eu estou com uma composição de gunas que ela é adequada ao modo como eu lido com a realidade, ou seja, a minha composição de gunas é o que vai determinar o modo como eu assimilo a minha experiência, não é? Sempre é assim, né? Então, o que acontece? Quando a devoção ela é informal, ela é convencional, como aparece ali na tabela, no número 2, as gunas que estão sendo usadas, que são rajas e tamas, o que elas fazem? Elas criam uma espécie de subjetividade emotiva, no caso da devoção informal, né? É como se o indivíduo tivesse no mesmo sistema de se relacionar com objetos, só que agora ele se relaciona com o Deus dele. Tá? O que a devoção formal começa a fazer quando ela vai incutindo na compreensão do Jiva a impessoalidade de Deus? Ela começa a converter essa dinâmica subjetiva do Jiva. Lembra, quando ele era só um indivíduo interessado no samsara, ele vivia o tempo todo estrojetado em objetos. Agora, é como se ele tivesse estrojetado internamente na visão objetal que ele tem por Deus. Então, por isso que as gunas continuam as mesmas, rajas e tamas. Só que agora, na coluna 3, quando começa a devoção formal, a impessoalidade de Deus, que vai ficando profundamente incutida na cabeça daquele que está praticando o Karma Yoga, ela começa a causar uma conversão de gunas. Que conversão é essa? O indivíduo ele vai cada vez olhando Deus menos como um objeto, porque agora Deus está se tornando algo impessoal. Então vai perdendo o caráter de pessoalidade. Então, o gancho que aquelas gunas têm ali, rajas e tamas, para se enganchar nesse tipo de projeção, que é uma projeção, só que muito sutil, cada vez perde mais força. Então, aí começa a ter uma conversão de gunas. É aí que o indivíduo ele vai parando na devoção dele de ser guiado pela dinâmica de rajas e tamas, ele começa a ter uma devoção mais satívica, né? Ela é bastante emocional, mas ela é bastante temperada por discriminação e entendimento, né? Por isso que ele botou ali, conversão de gunas. Agora, o indivíduo ele passa a ter uma introversão, ele está começando a objetivar esse sujeito dele, emotivo, passional, que aparece ali na devoção convencional, que é a mesma que devoção informal, né? Então, isso é onde o James chamou aqui de devoção dualística formal. Essa etapa aqui da autoinvestigação, no campo específico, como o James está citando aqui, né? Ele falou, passo 1, devoção dualística informal, depois ele passa para a dualística formal, no qual a gente viu os principais aqui, né? Que é o Karma Yoga embasado pelo entendimento de Dharma Yoga, e agora ele vai entrar na autoinvestigação. Por quê? A autoinvestigação ela vai ser o primeiro passo para o investigador objetivar a relação dual dele com Deus. Entendeu? O que isso está querendo dizer? Que ele sem desmerecer dessa relação, e muitos, inclusive, mantêm essa relação, ele vai começar a olhar ela de um outro ponto de vista. Ele vai começar a olhar essa relação dual dele com Deus, formal, tá? Porque ele já está num ponto de formalidade, ou seja, ele já está seguindo as prescrições das escrituras, ele vai começar a olhar para isso como mais um objeto aparecendo, um objeto que só existe por causa dele luz como consciência. É isso o que o ensino do Vedanta vai trazer a ele, que a devoção que ele está vendo ocorrer é a devoção que como é um objeto, como qualquer outro objeto, é uma devoção dual. Ela se caracteriza como qualquer outro objeto aparecendo para ele. É esse ponto onde o indivíduo ele para de ser um devoto dual, é quando ele passa a investigar
o que é a relação devocional dele com Deus, né? Apoiado no ensinamento de Nietzsche. É por isso que no item 4 ali, ó, o James ele criou uma coluna, ele chamou de amor pela verdade, né? Ele chamou aqui o Passana Yoga, né? O Passana Yoga, na verdade, é um conjunto de disciplinas, né? De recursos que o Vedanta tem, ou dele mesmo, ou que ele puxa muitas vezes do yoga, que são recursos que vão aprimorar o seu corpo sutil. Na verdade, o que esses recursos vão fazer é diminuir a flutuabilidade do corpo sutil. Eles vão deixar a atenção do corpo sutil menos volátil. É essa a consequência dessas práticas aqui do Passana Yoga. Eles vão deixar a sua atenção estável. E quando a sua atenção fica estável, o que acontece? É muito comum que a pessoa experimente períodos de contentamento, porque quando a atenção está estável, ela, em geral, ela não está buscando conhecimento nenhum. Então, ao ouvir o ensinamento do Vedanta, ela fica lá enredada com esse ensinamento, e o contentamento, que é você, aflora com mais facilidade, inclusive facilitando a assimilação do conhecimento. É por isso que o indivíduo começa a ouvir Vedanta, né? Ele já está bem posicionado, como você está vendo, né? Todas essas etapas, entre aspas, devocionais, elas ajudaram o indivíduo a reduzir os conflitos e os atritos dele com o meio, com o campo dármico. Então, o indivíduo, quando ele chega no Passana Yoga, ele já está em condições de fazer com que essas técnicas de estabilização de atenção deem certo. Pela técnica em si, não, mas pela atmosfera na qual elas são feitas a partir da compreensão, né? Por isso que a meditação fica mais estável, por isso que quando o indivíduo ele vai para o Vedanta e ele começa a ouvir, a raciocinar, né? E a aplicar constantemente isso na vida dele, ele vai notando em tudo isso mais estabilidade, né? Porque ele, quando ele chegou no Passana Yoga, ele já chegou em condições dele aproveitar ao máximo essas técnicas estabilizadoras. Então, quando ocorre esse ponto aqui, que é o que o James chamou aqui de autoinvestigação, o indivíduo ele está finalmente, né, objetivando a relação dual dele com Deus. Ele está vendo que tudo isso é uma série de projeções e que tudo isso está ocorrendo no amor que ele é como ser, porque agora já é claro para ele que ele é ser, né? Ele é a única existência possível no mundo, consciente de si mesmo, né? E tudo isso só adquire dinâmica, significado, porque ele banha tudo isso com amor, com a devoção que ele é em si mesmo. Aí que começa a ficar claro para o indivíduo que o que ele chama de amor é um resultado da interação dele como ser com o que ele chama de mundo. Isso é que ele chama de amor. Quando isso está eivado de autoconhecimento, quando isso está banhado em Dharma, isso se traduz naturalmente como relações que a gente chama de mais amorosas, né? Começa a vir esse desenvolvimento natural. Por quê? Porque o indivíduo ele sabe claramente que é ele que está impregnando tudo de amor, né? Então, ele não se confunde mais, ele não atribui mais a ele um estado. Quando ele vê um estado mental passando por ele, ele sabe que é apenas um estado mental, mas ele sabe que ele não é isso. Que mesmo aquele estado mental, por mais desconfortável que seja, só está existindo porque está na luz da consciência que ele é, né? Então, no fundo, em termos de devoção e amor, isso está recebendo na experiência a mesma atenção que ele dedica a qualquer outra coisa. É por isso que o indivíduo ele vai percebendo que o que a gente chama de amor é um fluxo de devoção, de atenção contínuo, a seja lá o que aparece no nosso campo de atenção. É um fluxo de atenção que não discrimina, não afasta, não repele, né? Ele é autoabarcante, ele basta em si mesmo e ele dá conta de tudo que aparece. Por isso que ele botou aqui embaixo, olha,
O que acontece quando o indivíduo ele começa a se dedicar aqui a primeiro vem a meditação, basicamente, né? Onde ele dá uma estabilizada nos movimentos de atenção dele. Depois, no Vedanta, o que vai acontecendo depois dessas três, à medida que ele vai ficando íntimo dessas três práticas do Vedanta, né? Que é ouvir, ficar raciocinando, contemplando também, e finalmente aplicando, né? O Nididhyasana. O que vai acontecendo? Ele cada vez ele melhora a discriminação dele, ó, que é separar o que ele é Nitya daquilo que ele não é, né? Ele separa Satya, que é o que ele é, daquilo que ele não é Nitya. Mesmo ele sabendo agora que Nitya é Satya, mas Satya não é Nitya, né? Ele vai sempre fazendo essa separação, ele vai sabendo o que está ocorrendo. E, ao mesmo tempo, isso vai permitindo a ele cada vez se ver mais como consciência. Cada vez esse modo de se olhar como consciência vai ficando mais contínuo, até ele começar a olhar para trás e achar um absurdo um dia ele ter se achado uma pessoa e olhar as pessoas e achar um absurdo ver que elas se acham pessoas. Elas não têm como ser pessoas, mas você não tem como explicar para elas que é impossível elas serem pessoas, né? Então fica estranho, é quando você vai se assumindo como consciência, isso em você vai se tornando um óbvio. Automaticamente, quando você se assume como consciência, você acaba entendendo que não há como existir um fazedor. Se só tem consciência, quem é que está fazendo o que para quem? Né? Eu teria que escrever uma frase completamente sem sentido. Eu teria que escrever: a consciência consciencia consciência, onde consciência pode ser qualquer sujeito, consciencia pode ser qualquer verbo, e o outro, consciência, significa qualquer objeto. Então, se eu tentar encontrar um fazedor e um objeto aqui, eu vou começar a emitir palavras, né, e construções que não fazem sentido nenhum. Mas, para todos os efeitos, a gente usa as construções sujeito, objeto e mítia, né? Mas, no fundo, é uma coisa que a Lorene falou, e ela vai poder notar isso. Ela vai poder notar que, na experiência direta dela, ela consegue ver que é muito difícil ela encontrar um fazedor localizável para as coisas que estão ocorrendo com ela, né? Ela vai notar que algumas poucas coisas estão sob o controle deliberado dela, que é o que a gente chama de livre-arbítrio, e muitas coisas que compõem o que ela chama de Lorene estão completamente fora do escopo de deliberação, né? 0 ou 1, sim ou não dela, simplesmente ocorre, né? Muitas vezes é uma coisa que incomoda muito quem vai chegando, que faz, inclusive, as pessoas buscarem o autoconhecimento e a religião, né? Que é a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que esse suposto fazedor que pensa, que se emociona tudo, ele está mais para um autômato cheio de reflexos, cheio de vássanas, do que realmente para um fazedor, para um pensador. O que ele acha que é um grande raciocínio que ele acabou de elaborar, não é bem isso. Ele acabou de montar uma sequência de Legos. É um monte de pequenos programas que já estão prontos e ele, devido às vássanas dele, vai junto aquilo de um modo específico. Pode ser que ele junte de um modo específico que seja útil para muitas pessoas, né? Na maior parte das vezes a gente sabe que não é. Na maior parte das vezes a gente sabe que a gigantesca maioria da atividade de pensamento humano é completamente espúria e não serve para nada, né? Por isso que as pessoas acabam ficando tão desesperados com esses fluxos de pensamento associados a sentimento, quando eles não são estudados sob o ponto de vista não dual, né? Ou quando, pelo menos, não se usa uma técnica para tentar refrear o excesso de flutuação mental. Mas, de qualquer modo, o que vai ficando claro quando a gente está pronto a entender isso, e isso vai ficando fácil quando você vai vendo que não faz sentido nenhum você achar que você é uma pessoa, é que também aí passa a não fazer sentido nenhum achar que você é um fazedor.
O que você acha que você faz, na verdade, é um percentual muito pequeno do que você achava que você faz. O que você faz é muito pouco. É só o suficiente para manter a experiência que está rolando ao seu entorno em funcionamento. Muitas coisas têm que ocorrer para que você atravesse pura e simplesmente uma rua. A quantidade de agentes, supostos agentes, né? Supostos fazedores envolvidos no fato de você atravessar uma rua é uma coisa gigantesca. Então, o indivíduo ele começa a ver que não faz sentido ele se ver como fazedor, embora ele tenha em Nietzsche, né, um campo de atuação que se chama de livre-arbítrio. Né? Ele consegue trabalhar usando o livre-arbítrio sob determinadas condições e com as limitações que a existência dele, associado como um jiva, lhe traz. Né? A gente sabe que o corpo sutil ele tem as limitações inerentes ao projeto, ao desenho, à finalidade para a qual serve o corpo sutil. De qualquer modo, nesse ponto, quando o indivíduo ele está mais interessado em fazer a discriminação, ou seja, ele está mais interessado em separar na experiência dele o que é real do que é aparentemente real, e ele está cada vez se assumindo mais como consciência, e, naturalmente, ele vai vendo que não faz sentido se ver como um fazedor, um pensador, ele, naturalmente, ele vai ficando cada vez mais satívico, né? Porque ele está com a guna responsável pelo conhecimento. Né? Estamos falando aqui especificamente equivalendo o conhecimento ao autoconhecimento. Nesse sentido é o que ele chama de objetividade. Né? Você começa a ter uma mente muito objetiva, ou seja, o que é isso? É uma mente que, por pura compreensão, ela flutua pouco, porque ela entendeu isso, ela entendeu que, na verdade, não tem um fazedor, não tem um pensador, ela é muito mais eficaz, né? Ela está muito mais receptiva, ela está muito mais clara no sentido dela de agir. Isso é dado pela característica do guna dominante, que é sattva, né? E como ela resolveu as dinâmicas de medo e desejo, ela olha o mundo de um modo objetivo, ela não está mais agindo para obter prazeres ou para evitar medos. Ela está agindo sempre com base agora, devido à sua cada vez mais aprofundada impessoalidade, ela está agindo agora unicamente preocupada com o Dharma, só isso, mais nada. Né? Quando isso aqui vem associado com o conhecimento de si mesmo como o único ser, a única existência possível, né? Quando isso vem associado a isso desemboca aqui no que o James colocou no texto como item 4. Quando a devoção ela passa a equivaler à devoção não dual, ou seja, ao conhecimento não dual. Né? É o conhecimento não dual que mostra o quê? Bom, o que tem isso aqui a ver com amor? Tem a ver com o seguinte, é o conhecimento não dual que mostra que você é pleno. Né? Logo, portanto, você não é devoto, na verdade, de objeto específico nenhum. É você, como devoção em movimento, que impregna esses objetos de amor. Né? Então, no conhecimento não dual, é que você entende que a única devoção que existe é você por você mesmo. Né? Você em você mesmo, como você mesmo. Nesse caso, você entende finalmente liberação ou moksha, ou seja, eu não preciso de nada para me tornar pleno, porque eu sei que eu sou a própria plenitude. Né? Eu estou liberado, né? Eu não estou mais na visão psíquica do samsara. Eu, em última instância, não estou vendo mais objetos. Eu vejo objetos, tá? Mas eu entendo os objetos como eu mesmo. Embora eu não seja os objetos, eu sei que eles são eu mesmo. Eu sei que Mitya é eu mesmo. Eu sei que tudo em Mitya só tem valor por causa de mim.
Quando isso ocorre, a devoção não dual, ela acompanhou o conhecimento não dual. E o mundo vê, e o investigador, né, ele vê o mundo apenas como ele mesmo. Aí fica claro o que é uma devoção não dual. Ela é não dual porque não tem nada além de você mesmo. É só você vendo você mesmo o tempo todo, né? Embora você não esteja limitado pelos objetos que você lida em Nietzsche, Nietzsche é você, né? Você abarca, né? Você abarca Nietzsche, né? Nietzsche se resolve em você. Só, no fundo, é o que esses apontadores não duais dizem, né? Só tem você, né? Só tem Deus e Deus é amor. Então, quando isso ocorre, a gente chega nesse item, nessa coluna 5 da figurinha, ó, onde ele equivale isso aqui tudo. Ó. Amor incondicional quer dizer amor pelo ser, sabendo-se o próprio ser. Isso é que é o amor incondicional, isso que é devoção não dual. É o amor pelo ser, você sabendo o seu próprio ser. Você se ama sabendo o seu próprio ser, que é você mesmo e que você ama, como tudo que existe. Tá? Isso é a própria libertação. Nesse sentido, como você só está vendo você mesmo, não tem fazedor e não tem karma, porque não tem mais a dinâmica sujeito-objeto. Nesse caso, quando ele coloca aqui sem gunas, ele está querendo dizer que você não está mais identificado com Mithya, você não está mais identificado com uma individualidade separada, você não está mais subordinado às gunas, porque são as gunas que regem a sua entidade separada, né, que é a visão egóica. Então, quando ele fala sem gunas, que ele está querendo dizer que você não está mais identificado com o ego, embora o ego continue, né? E é por isso que ele bota sem gunas. Você não está mais submetido à dinâmica dos gunas, porque a dinâmica dos gunas submete o ego, não você, né? Então ele chama isso de uma consciência panorâmica. É uma consciência que não está focada especificamente em objeto nenhum, embora convencionalmente no dia a dia ela vai se referir às coisas que ela está vendo como objetos, mas no fundo ela sabe a verdade que ela está vendo e ela está assentada, portanto, em Satya, né? Ela entende a linguagem que o corpo sutil dela está traduzindo da projeção primária de Ishvara, mas ela sabe que aquilo ali é tudo projeção, que aquilo ali tudo é ela mesma. Mas ela entende essa tradução e ela usa. Ela usa esse navegador como qualquer um, mas ela sabe que isso é só o navegador, que é o navegador que só te traz uma leitura dual da realidade. Por quê? Por que é dual? Porque, no fundo, o que a gente chama de o que está lá nunca deixou de estar aqui, né? E sempre foi só aqui o tempo todo. Então, a pessoa ela passa a ter um tipo de composição diferente, a visão dela é diferente, né? Você vê, a consciência panorâmica, ela não está focada em um objeto específico nenhum. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que, em geral, a atenção dela está relaxada em si mesma, né? Quando ela tem que engajar um objeto, ela engaja. Mas depois que a necessidade de engajar terminou, aí ela se afasta. É o que Swami Chimayananda dizia, ó, espiritualidade vivida conscientemente é um tal de agarrar conscientemente e soltar conscientemente objetos. Então, essa consciência panorâmica é aquela consciência que preferencialmente está sempre repousando em si mesma. Não está focada em nenhum objeto especificamente, como é o caso do Sansari. O Sansari, em geral, a consciência dele está sempre focada, através do corpo sutil, no objeto específico. A história dele, os filhos, as coisas que lhe interessam, o trabalho, não importa, né? E, quando isso ocorre, o indivíduo ele está olhando dessa plataforma não dual, Satya, né? Ele não está submetido à dinâmica das gunas, embora o fato dele não estar submetido à dinâmica das gunas não quer dizer que ele não saiba que o personagem, né, o eu refletido,
está, sim, necessariamente submetido à dinâmica das gunas, tá? Mas como ele não está identificado mais com o personagem, então isso para ele não perturba a equidade dele, né? O fato dele entender que, no fundo, tudo isso são relações impessoais, né? Não há pessoalidade nas relações da vida com a própria vida, não tem como ter, né? É impossível. Então, esse aqui é o quadro. Vamos continuar aqui para ver como é que ele lida agora, né? Então, agora a gente passou aqui do 5 no texto, né? Liberação ou moksha. Bom, o que ele fala? A devoção dualística informal, ela envolve personificar Deus. O indivíduo está projetando as vássanas dele, está montando um Deus. O cara está construindo, olha que coisa interessante. E vai relacionar-se com essa projeção, né, que é esse Deus que ele está personificando, de acordo com as necessidades individuais. Isso tem muitos benefícios psicológicos. Olha que coisa interessante. É sempre bacana. Eu nunca tinha reparado nisso, só fui reparar nisso com esse livro. Isso é uma enorme verdade. Isso tem muitos benefícios psicológicos. E qualquer pessoa atraída por esse tipo de devoção, ela é incentivada a fazê-lo, mas não é considerada uma prática obrigatória. A devoção dualística formal, que é explicada no Bhagavad Gita, é o Karma Yoga e o Passana Yoga, né? Essa devoção dualística formal, ela foi criada com um objetivo. Esse objetivo é desenvolver as qualificações necessárias para a liberação, ou seja, as qualificações necessárias para que você ouça a verdade das Escrituras. Tá? O que ele está querendo mostrar aqui é uma coisa importantíssima. Olha, a devoção dualística formal, ela está intrinsecamente ligada ao fomento, ao aumento, né, dessas 4 qualificações necessárias para a liberação: discriminação, o desapego, a disciplina e o desejo ardente pela liberdade, os 4 Ds. Então, às vezes a pessoa pergunta, né? Bom, como é que isso aqui então vai se montando, né? Aqui a gente vai respondendo de várias formas. E um outro modo de ajudar a montar isso é olhar isso aqui com cuidado. Os 4 Ds fundamentais, né, para a liberação são bastante incentivados pela devoção dualística formal. Isso é explicado em vários textos vedânticos, particularmente no Bhagavad Gita. É obrigatório para a investigação vedantina. Como o Bhagavad Gita diz, né, no capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: que você obtenha o autoconhecimento pela rendição, pelo serviço e pela investigação adequada. Os grandes sábios transmitirão conhecimento não dual a você. Um investigador adequado, ele é um devoto qualificado. Então, agora a gente já aprendeu, agora a gente está aprendendo a olhar o que seria um investigador qualificado sob o ponto de vista da devoção. Ele é um devoto. Olha que bacana, ele é um devoto qualificado. E um professor adequado é alguém que aprendeu a sabedoria dos Vedas e que pertence à linhagem vedantina, Guru Shishya Parampara. Disse que um professor que atende a essa qualificação é um Shrotriya, uma pessoa com conhecimento correto e que pode usar os meios de conhecimento com habilidade, ou seja, ele pode usar as ferramentas do Vedanta de um modo eficaz, né? Tanto no Karma Yoga e no Passana Yoga, como principalmente no Gnana Yoga. Em segundo lugar, o professor ele precisa ter assimilado o autoconhecimento não dual e ele permanecer conscientemente no ser como ser, né? O que significa que o seu amor é incondicional. Disse que um professor que atenda a essa qualificação
ele é um brahmanista, estabelecido no ilimitado, ou seja, ele é livre de apego aos objetos e satisfeito apenas com o ser. Tal professor, invariavelmente, introduzirá a autoindagação, a autoinvestigação ao aluno no momento apropriado e o conduzirá pelas etapas, né? Então, uma coisa interessante que eu reparei aqui é que não há aqui, né, uma separação entre um caminho bhakti, de devoção, e o caminho gnani, né? Tudo isso, no fundo, são várias facetas da mesma joia, que é a autoliberação, né? O professor, ele vai conduzindo o indivíduo, né, olhando do ponto de vista devocional, ele vai conduzindo o indivíduo através desse quadro geral, um roteiro aqui. Vai usando isso aqui como se fosse um croquis, né, um mapa, né? Até que chega a hora adequada dele começar a mostrar para o aluno o Vedanta. Uma hora ele vê que aquele aluno ele já está em condição de ouvir a escritura, se interessar pela escritura e ver que realmente a escritura está falando dele mesmo, né? Que é o mais difícil que tem, é a pessoa que ouve a escritura e entender que, no fundo, a escritura está falando dela mesma, né? Muitas pessoas até ouvem isso, mas não compreendem, né? Então, quando isso ocorre, é quando o incentivo do professor foi bem colocado, né? Ele apresentou isso no momento adequado para o aluno, e o aluno se sensibilizou, né? Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa do que a gente falou aqui, nesse ponto Eu aqui, quero, a Alex. partir do livre-arbítrio ou destino, que, aliás, só um momentinho, Betânia, Ah, ele ainda não entrou especificamente aqui, hein? Ele ainda vai entrar. Ele primeiro entrou aqui no quadro geral, que é o que ele vai usar para continuar explicando, e agora ele vai entrar no outro tópico. Mas o que é que você ia colocar, Betânia? Diga. eu ia colocar assim, primeiro esse quadro é maravilhoso, né? E a primeira vez que eu vi ele, foi o meu primeiro contato com Vedanta lá no seminário, há 2 anos atrás, né? Que o professor, que tinha um quadro ali do James, não era tão completo assim, mas tinha muito dessas coisas. Uhum. E verificando o que a Lorena colocou, né? Como é verificável tudo, né? Eu lembro que quando eu entrei há 2 anos atrás, eu tinha passado por uma desilusão com Deus e tinha tirado o Deus, que era católico, enfim, da minha história, desse lugar e não tinha nada no lugar dele. Eu falei, meu, e agora? O que é que eu acredito, né? Eu lembro que quando eu fui para o seminário e eu ouvi pela primeira vez essa impessoalidade, né, de Deus, foi uma coisa nova para mim, né? E aí é muito bonito ver assim que todos esses passos, né, eles são dados só com a compreensão das escrituras. Ele não tem nada além disso, né? Então, eu estou olhando aqui a Betânia, 2019, até pus aqui, né? Porque eu já faço uma coisa meio conversando comigo. Mas a Betânia antes, a Betânia de 2019 estava aqui nesse passo, de 2021 está aqui nesse outro passo. Mas o mais interessante disso tudo, né? Porque temos um professor apropriado, vamos dizer assim, é que eu não saí do Vedanta para fazer coisa nenhuma que está aqui, né? Está tudo nas escrituras. Eu achei isso muito lindo, porque desde o Karma Yoga, a entrega dos resultados, a impessoalidade de Deus, aí vai vindo, né? Essa transformação em sátiva, essa objetividade, a mente ficando mais simples, mais eficaz, menos gasto de energia, você discriminando mais. Não tem técnicas paralelas, né? Queria trazer um pouco isso, assim, que é muito interessante, porque eu não fui para nenhuma técnica paralela, a não ser o estudo, acompanhar você, o Fábio e o professor Arlindo,
e isso vai acontecendo, né? Com essa compreensão, é a compreensão mesmo que vai produzindo todos esses impactos, né? E toda essa mudança de uma fase para outra, de um ponto para o outro, né? Ainda falta completar essa jornada, mas eu vou vendo ali, puxa, como um cheque, entendeu? Ah, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi. E tudo foi só por essas três coisas, né, que o Vedanta traz, essas três fases do ouvir, do assimilar e do integrar, né? E é impressionante ver esse quadro e você fala, nossa, eu não fiz mais nada além do que o estudo, né? Mas isso acontece, né? Então, achei muito lindo. Queria compartilhar isso, porque é verificável, sabe, Lorena? É verificável mesmo que a fala, o que o Alex está falando aqui, já está nos transformando, sabe? Já vai nos modificando, é verificável, não tem nada além disso. O que valida mais ainda os ensinamentos das escrituras se confirma, né? Você dá mais crédito ainda, né? Aumenta uma coisa que vai gerando um dínamo assim de interesse muito grande, né? Muito lindo, muito lindo. E parece, né, que você precisa fazer algum plano para que isso aconteça, e não é nada disso. Vai acontecendo automaticamente, né? Quando o Alex falou, né, que esses dias me aconteceram algumas coisas assim, caramba, como minha mente está simples, está eficaz, tem pouco gasto, como está satívica, uma pessoa que, se você não estava aqui, Lorena, há meses atrás aí, uma pessoa mega rajásica, entendeu? Eu já escutei você, porque eu estive vendo até esses dias, esse seminário que você mencionou. Aí eu já vi as suas falas antigas, eu vi. Então, é impressionante, né? Assim, impressionante todo mundo, tá? Lorena, é muito legal. Às vezes eu volto ali na essência da iluminação, eu ouço até o Fábio, até, né, vai olhando, o Henrique, a mudança, o Ronaldo, aí você vai olhando, assim, cara, você vai falando, uau, que coisa linda, né? De todo mundo, do Marcelo, de todo mundo, a Estela, enfim, todo mundo, né? Muito bacana. A gente vai vendo que é verificável mesmo e que não precisa sair desse sistema, como diz o Alex, já está tudo ali, né, Alex? Não é lindo isso, Alex? Não precisa nada. O difícil é o cara ver que já está tudo pronto, né? Que ele não tem que fazer nada. A única coisa que ele tem que fazer é ir aplicando isso. Mas aí, como todo mundo quer ter uma trajetória original, não sei porquê, aí fico inventando um monte de coisa para fazer. É engraçado, né? Porque está tudo pronto mesmo, está comprovado há milhares de anos, funciona. Agora, é aquilo que vocês dois falaram, né? É preciso tempo, não tem jeito, você precisa de tempo. Do mesmo jeito que você precisou de tempo para ficar condicionado, você precisa de tempo para ver como isso funciona. Então, não adianta, né, querer ver, o cara lê uma vez, lê duas, não é isso, vai modificando o modo dele de lidar com tudo. Aí vai dando resultado, então precisa de tempo. Não precisa inventar nada, né? Já está cheio de recursos, já está cheio de salvaguarda, de opções, né? Não precisa. A pessoa vai se orientando nesse ensino e ela começa a saber o que ela tem que, por onde ela tem que ir, né? Como se o ensino fosse se auto-orientando. É muito bacana, é muito bonito mesmo. Pena que seja difícil de ver, né? É muito sutil e as pessoas estão assim preocupadas em geral com coisas assim mais densas, né? Inclusive espiritualistas. Aí acaba passando correndo, né? Como se você está passando por uma rua, tem muito jardim bonito, mas se você passa lá de carro o tempo todo, você não nota, né? Você tem que andar a pé ou então de bicicleta com muita calma para reparar, né? O Vedanta é assim também. Você tem que passar com calma por ele. Se você não passar com muita calma, aí você deixa esses jardins, essas pérolas maravilhosas escaparem, né? Uma pena. Mas é isso mesmo, muito bacana o que vocês falaram.
É E isso aí ainda mesmo. parece, né, Alex, que cada vez que você parece que fala assim, uau, essas escrituras são demais. Mas aí você está no meio do caminho e você consegue falar, uau, mas é mais do que o demais. Daí daqui a É, pouco você vai, continua estudando e fala, mas caramba, mas é é, mais ainda? Então eu tô, parece que olhando as escrituras tudo de novo, sabe? É muito louco isso. Acho que o James colocou uma coisa legal aqui, o atualizar-se, né? Essa atualização muda toda a perspectiva, né? Muito muda, muda louco isso. tudo. É isso mesmo, é o que ele quer dizer, muda mesmo. É porque a autoatualização, como o James fala, é uma mudança para vássanas não vinculativas, né? Então, isso muda toda a tua perspectiva mesmo. Agora, você só sabe como isso muda a perspectiva depois que ela muda. Aí que você viu como era. Quando ocorre a mudança, que você vê, você, caramba, pô, era muito diferente. Né? Por isso que tem que ter tempo e tem que ir deixando essas coisas ocorrerem e fazer a própria parte, né? Quando vai ocorrendo essa conversão. Por isso que não adianta, não tem como a pessoa espremer em palavras exatamente o que ocorre, porque fica fácil para quem vai vendo ocorrer, né? Mas é porque é muito inusitado, né? As soluções em geral são muito simples, né? A gente não lida com as coisas de um modo complexo, né? O conhecimento, no fundo, ele é simples, ele é bastante simples e muito eficiente, né? Parece até que é uma coisa que já vem na cabeça da gente, que estava encoberto, e a gente vai ouvindo e É, vai clareando, vai dando uma polida. com certeza, Flávia. Você é o conhecimento sobre você. Você já sabe disso, né? Só Sim, que, só que é tanta sobreposição, é tanta camada. é muita. É como se você Camada tivesse demais. numa. Às vezes é como se você tivesse numa escavação arqueológica, né? Aí Sim, tem que ir lá com aqueles pincéisinhos, né? Tirar o molde. Tem umas coisas que demoram um tempo mesmo, precisa de cuidado, né? Você tem que lidar com as camadas de um modo, né? No tempo e é certo. muito bom a gente poder falar sobre isso, a gente poder conversar com alguém. Eu entrei no grupo justamente por isso, porque a gente não tem com quem falar. As pessoas parecem que Exatamente. se aproximam quando quer ter uma opinião, quer ter uma orientação, mas depois se afastam, assim, parece que tu, deixa você quietinho É, ali, que é meio esquisito, né? é. Porque a gente olha o assunto das pessoas de outro modo, né? As pessoas, quando conversam, elas usam as mesmas ferramentas que a gente usa, só que de outra forma. O que elas fazem? Elas surfam no conteúdo das projeções delas. A gente não. A gente objetiva as projeções. Né? Então, realmente dá uma conversa diferente. Por isso que tem que ter gente para conversar sobre isso mesmo. Sim, Né? Porque ela é o oposto da outra, né? eu adoro as perguntas da Betânia. É... Elas compõem também. Eu adoro quando ela pergunta. Às vezes, como eu estou vindo de trás para frente, né? Às vezes ela faz umas perguntas, eu falo, puta, eu ia perguntar isso aí. é, é. As perguntas da desconstrução, né? Aí a gente vê, É na assim mesmo. verdade, como a coisa foi feita, né? Só quando vai desfazendo. Quando você falou assim, a gente fica olhando agora as coisas com mais objetividade, né? Puxa, daí, sabe o que está me parecendo cada vez mais assim? Que as pessoas não entendem o que eu falo, né? E isso causa conflito, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, como você foi fria ou alguma coisa assim, porque você está olhando com objetividade, né? E aí, o como eu, que sou super falante, né? Eu estou me também fazendo esse papel assim de me ficar mais introvertida, sabe? Para não causar conflito para o outro. Porque às vezes as pessoas apresentam uma situação cheia de milhões de emoções e não sei o que lá, e você fala, ah, mas
mas a gente não tem controle, né? A vida, a gente não sabe isso. Nossa, já gera um mega caos numa coisa simples que você fala com toda clareza e parece que quer entregar, né? Daí lembro aí até das aulas. Você quer entregar um ouro, né, para a pessoa falando, mas fica tranquilo, são projeções, talvez isso não aconteça. Meu, não adianta, né? Não, não Pode adianta. nem falar coisa simples, você nem está indo na profundidade, você está falando uma coisa simples, só para tentar deixar a pessoa mais calma quando chega. Mas eu estou entendendo agora que nem isso. E aí eu estou lembrando você falando, quantas vezes você falou isso? E eu falava, meu, não acredito. É Não isso mesmo. funciona. Não funciona, né, Não Alex? funciona, não funciona. Na Quando verdade, fala, e quando fala em sânscrito, alguma palavra assim, ai, vem ser que essa quebra-língua aí, sai de perto de mim. quebra-língua é ótimo. Não consegue falar Bhagavad Gita. Não consegue. Vai pagar o quê? Pagar o quê? Ah, legal. Ô, Marcelo, você ia falar alguma coisa? Não, olhando para esse quadro geral aí, é bem interessante, eu comecei a perceber assim, como que cada um, para a gente entender que realmente cada um está no seu estágio. Então, quando o Paramartananda diz lá que a gente não deve ficar compartilhando, falando para os outros sobre isso mesmo que agora nós estamos conversando aqui, porque eles vão, o ouvido deles não está preparado para isso daí. E você olhando para esse quadro, você começa a entender que realmente cada um, e nós mesmos, cada um acho que olhou para esse quadro e se colocou em outra época, outra fase de vida, onde que estava, né? E onde que deve aproximadamente estar agora. Então, essa é uma situação, eu acho que isso daí... Então, isso fica muito claro, viu, Betânia, Flávia, né? E para mim também, eu sou um cara que o Alex sabe que eu estava muito assim, uma vez por dia lá, eu publicava uma frase e tal lá no Face, se lembra, né? No meu Face pessoal. E aí vem pessoas querer se manifestar e você vê que a pessoa não está sabendo, nunca ouviu falar de Vedanta, né? E se acaba até agitando mais, dando mais margem para, entendeu? Para confusão do que solução. Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte, o que o Cristo falou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele deixa claro que é através realmente do conhecimento, ou seja, do intelecto, dessa discriminação, né, do que é a realidade, a verdade, e não através de um ato devocional, que nem as religiões acabam fazendo aí e tal. Essas duas coisas que eu queria falar. É isso mesmo, é conhecereis, né? A única coisa que não vai mudar com a ocorrência dos fenômenos é o conhecimento mesmo. É isso mesmo. Todos sempre falam isso, né? Conhecimento é tudo, é pelo conhecimento. Mas a devoção bem colocada assim, ela tem esses efeitos benéficos que a gente viu aqui, né? Esse livro aqui, ele me fez olhar essa devoção informal, dual, de uma outra forma, né? Realmente isso dá um certo equilíbrio numa massa de população, né? Sim, eu acho que é um estágio preparatório, né? É uma coisa interessante, é como se... É uma rendição do ego, né? Principalmente. É como se impedisse que a emoção do indivíduo ficasse muito disfuncional, né? É bem interessante. Eu vou ler mais só esse trechinho aqui, sem atalhos, sem escapes, aí depois eu vou interromper. A gente começa no encontro que vem. Sem atalhos, sem escapes. Não tem como pular as coisas, né? Ele está equiparando, ó. Ora, devoção não dual é conhecimento não dual. Conhecimento não dual é saber o que você é, né? E quando você sabe o que você é, você sabe que não tem amor nenhum nos objetos, né? Pelo contrário, você é que banha todos os objetos com seu amor. Então,
devoção não dual é conhecimento não dual, e conhecimento não dual é devoção não dual, as diferentes faces da mesma moeda. A devoção dualística, ela culmina na devoção não dual, e a devoção não dual requer devoção dualista na forma de Karma Yoga e Upasana Yoga. Olha que bacana isso aqui, ó. Lembra que ele falou lá em cima que tanto Karma Yoga como Upasana Yoga são disciplinas formais de devoção que vão favorecer bastante aqueles 4 Ds que se usa na investigação, né? Que é o desapego, né? O desejo pela liberação, a discriminação, e qual é o outro? Quais são os 4 Ds? Discriminação, despaixão, desapego, não, despaixão, desejo ardente, falta mais um. Falta mais um. É disciplina, não? Disciplina, é. Então, lembra quando ele disse lá em cima? Então, olha, a devoção dualística, ela culmina na devoção não dual. E a devoção não dual, ela requer devoção dualista na forma desses 2 aqui. Por quê? Porque tanto o Karma Yoga como o Upasana Yoga, eles aumentam, eles melhoram a qualificação do aluno para a autoinvestigação. Escolher um ou outro não é uma opção, né? Uma devoção não dual ou a dualista, né? Escolher um ou outro não é uma opção. Eles são sequenciais e mutuamente interdependentes, né? A autoindagação é o catalisador essencial que converte a devoção dualística em devoção não dual. Por quê? Porque na autoindagação é aquilo que a gente viu lá em cima. O investigador ele consegue objetivar a devoção dual dele e ver que a devoção dual na qual ele está inserido acontece para ele, né? É iluminada por ele como qualquer objeto. Então, por isso que ele fala que nesse momento, conforme aparece até no quadrinho aqui, ó, é a autoindagação que faz essa conversão, a conversão dualística em devoção não dual. A libertação moksha, que não é diferente do amor não dual, é o destino final. Então, ele equiparou tudo aqui, né? O amor não dual é equivalente à liberação, moksha, que é equivalente ao autoconhecimento. Ou, como vulgarmente a gente usa aqui, é igual ao conhecimento, né? Se formos ler a literatura devocional sem termos consciência clara desse padrão, corremos o risco de sermos enredados por conceitos errôneos e atrofiarmos, ou até mesmo abortarmos o nosso crescimento espiritual. Os sutras de devoção de Narada, eles são um texto bonito, porque lidam com os 4 primeiros estágios de maneira clara e explícita, né? Quais são os primeiros que ele falou? São os que aparecem aqui, ó. Primeiro é a devoção por objetos, depois a convencional, né? E depois a formal e, finalmente, a última. A autoindagação, ela não está totalmente ausente no texto. Pelo contrário, ela está implícita, né? A integração implícita do Vedanta nos sutras de devoção de Narada é apresentada nos comentários a seguir. Agora ele vai começar a definir aqueles conceitos que a gente vê no Vedanta, sujeito e objeto, porque ele vai usar isso para comentar os sutras. Ele vai fazer comentários a partir de uma plataforma não dual, né? Gente, eu vou parar por aqui, porque agora ele vai começar a definir. Ele vai, na verdade, para metade das pessoas aqui, que já acompanhou outros livros, ele já tem essas definições aqui, né? E como é que lida com esses aparentes opostos aqui. Mas eu acredito que ele, pelo que eu me lembro do que eu li, ele deve apresentar essas palavras e definições no contexto
no contexto devocional especificamente. Vamos ver como é que ele faz isso nos encontros que seguem. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? A gente para aqui, ó, a gente começa em palavras e definições, né, sujeito e objeto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sobre alguma impressão sobre esse livro? Além dos já ótimos comentários que a gente já teve? Bom, então, vamos encerrar, né? Tudo bem? Quem quiser comentar alguma coisa, ainda é hora. Então, Marcelo, vamos lá? Terminar, hein? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, obrigado a essa Sampradaya, toda essa linhagem de professores e alunos.